Uma excelente noite a todos vocês. Estamos aqui hoje para iniciar o nosso primeiro módulo do nosso curso de gestão. Conforme eu tinha combinado com vocês, nós vamos explanar no decorrer aí de alguns dias todo o hemisfério de carga gerencial de um posto de combustíveis. Após essa formação gerencial, que vai ser bem profunda, bem completa, eu vou transmitir para vocês o máximo possível de conhecimento hábil, tecnicamente falando, e vamos também tentar dissertar aí a respeito de alguns conhecimentos voltados dentro da área mesmo de execução do posto. Eu vou fazer algumas filmagens dentro de alguns postos para você entender melhor um pouco da área da execução também. Eu criei essa apostila há 4 anos atrás, é uma apostila do nosso instituto, e é com muito carinho que eu trago esse conhecimento a você hoje, porque eu quero que de fato você tenha uma possibilidade de transformação na sua carreira através de tudo que você vai conhecer aqui. Eu posso de fato te ajudar porque por muitos anos estive atuando na área de posto e com uma assertividade muito grande, né? Durante esses 20 anos de experiência, nós temos aí 4 títulos de maior alavancagem de venda Brasil e um título de maior alavancagem de venda do estado de São Paulo. Então, eu tenho bastante conhecimento na área para transferir para você uma realidade forte e positiva sobre o posto de combustíveis. Primeiro, você precisa entender quanto um gerente ganha. Hoje o piso de um gerente está em volta de se eu não me engano, R$4.040. É um bom piso, né, junto com o adicional de periculosidade, que são 30%. Então, ele ainda tem direito à cesta básica, tem direito a ticket de refeição, ele também trabalha de uma maneira comum de segunda a sábado e folga os domingos, e ele é uma pessoa que costuma receber bons prêmios, boas bonificações. Então eu vejo hoje um gerente como uma pessoa que consegue ser bem remunerada no cenário atual que nós estamos vivendo. Mas ser bem remunerado também depende muito do teu perfil e capacidade de entrega. Então eu quero te explanar agora o que eu entendo que é um gestor em alto nível. Vou ler a você a página 40 da nossa apostila e eu vou discorrer sobre esse assunto para você entender melhor o que é um gestor de alto nível. Gestor de alto nível. O gestor é o coração da empresa. Sai dele as decisões que direcionam a equipe e o posto. Primeira coisa que você precisa entender é que o gestor ele é o coração. E o coração é o órgão que pulsa. O coração é o órgão que transfere sangue para todos os outros órgãos. Ou seja, ele transfere energia, ele transfere vida para os outros órgãos. Ser gerente é ser coração. Ser gerente é transferir vida para os outros órgãos da empresa. Muitas vezes eu vejo os gerentes sendo no corpo papéis que não são do coração. Ser gerente é saber o que você é e fazer o seu papel com excelência. O que isso representa? Por exemplo, se o coração um dia acordar e falar assim, pô, hoje eu tô meio de saco cheio de ser coração e eu vou ser rim, o que vai acontecer com os outros órgãos? Todo mundo morre. Todos os outros órgãos vão morrer porque é necessário o coração bombear sangue para o restante. E é assim que funciona dentro de um posto. O gerente ele precisa todos os dias chegar no posto entendendo que ele é o pulsar do posto. Ele é o coração, ele é a força, ele é a energia. E muitas das vezes é o contrário. O gerente, ele chega no posto, não entende que ele é o coração e começa a fazer tarefa do rim, do pulmão, ou seja, faz a tarefa do frentista, faz a tarefa do atendente de loja, faz a tarefa do caixa e se esquece da tarefa do gerente, que é pulsar, que é trazer energia, que é trazer vida. Então eu te pergunto, ser gerente é de fato uma coisa fácil? Óbvio que não. Ser gerente exige muita responsabilidade. Ser gerente exige uma resposta rápida diante de tudo que é necessário.
E é por isso que você precisa entender que ser gerente é ser coração. Por isso a importância da assertividade e raciocínio esquemático junto a cada posicionamento. Você precisa ser assertivo. Como um gerente, você precisa ter a mente observando necessidades e cobrindo as demandas. Às vezes nós olhamos a condição do posto, sabe? E nos deixamos se fragilizar por conta das nossas mazelas comuns. Ou seja, eu chego no posto meio chateado, eu chego no posto com problemas pessoais, e aí eu deixo isso modificar a minha condição de entrega e resposta dentro do posto. Prejudicar o meu raciocínio esquemático, a minha mentalidade de entrega. O que você precisa compreender é que se você for gerente, nada que é externo pode abalar a tua condição interna de entrega. Uma empresa que é um posto de gasolina que varia aí de 1 milhão até 10, 20 milhões, né, o custo de um posto hoje, deve existir até mais caros que isso, imagino eu, está na mão do gerente. Todo o investimento do dono está ali, acreditando que o coração está pulsando e fazendo a energia da empresa dele vibrar. Você precisa ter uma mentalidade ligada. E como é que você começa a ter uma mentalidade ligada? Você vai começar a pensar quais são as demandas que um posto tem. Quais são as necessidades que precisam ser cobertas todos os dias num posto. Eu vou dar um exemplo. Existem necessidades físicas e existem necessidades mentais. As demandas físicas são demandas comuns. Por exemplo, um gerente ele precisa avaliar o tempo todo como é que está a parte física do funcionamento. Bombas, mangueiras, bicos, testeira, iluminação, som, equipamentos. Tudo isso é de núcleo físico e nós vamos falar um pouco mais profundamente disso nos próximos vídeos, porque é um curso que vai ser bem completinho, eu vou tentar transferir o máximo a vocês, mas eu preciso estar dentro de um posto para te mostrar a estrutura física. Mas existem esses dois núcleos, que o gerente precisa estar ligado, físico e o outro núcleo que é tão importante quanto o físico, que é o núcleo mental. E o que é o núcleo mental dentro da função de um gerente? É observar desde a entrada dele como é que está o comportamento da equipe. Sem estar com uma equipe bem fundada nas próprias mãos, sabe? Sabendo como é que aquelas pessoas estão, se elas estão bem, se elas estão se entregando na totalidade, se elas estão fazendo o melhor, o gerente não consegue ser um bom gestor. Então, eu vou te ensinar agora uma condição que eu sempre executei. E até hoje, eu executo dentro das minhas funções, dentro dos postos que eu atuo hoje. Você vai pegar a tua entrada, quando você chegar até o posto, a primeira coisa que você vai fazer é observar as demandas. Você vai passar, em vez de você entrar direto para o escritório, você vai primeiro, andar pela pista e dar uma volta sobre a condição visual do posto. Uma volta sobre tudo, olhando o banheiro, olhando as bombas, olhando os painéis, vendo mangueira, observando tudo e perguntando para os frentistas como eles estão. Se eles encontraram alguma coisa anormal no funcionamento do posto, e você vai se certificar através desse primeiro ato visual que você vai ter já na sua entrada se o posto está bem. Então, a primeira condição para entender demandas é entender as demandas que são visuais, tanto físicas quanto mentais. Você vai cumprimentar cada frentista, perguntar se eles estão bem, perguntar se o posto está bem também, está executando tudo com excelência, tudo operando com excelência. Mangueiras, bicos, luminosos, painéis, etc. Depois que você der essa andada, essa sondada, você vai até o escritório e você vai também começar a entender as demandas de cunho de escritório. Que daí são planilhas, acompanhamentos, que nós também vamos discorrer um pouco mais profundamente adiante. Mas eu já te adianto, uma das maneiras de você gerenciar bem o posto é ter o posto dominado em suas mãos através do núcleo de planilhas.
sabendo o quanto esse posto está fazendo de venda, de mix de combustíveis aditivados e também entendendo como que está o desenvolvimento da galonagem do posto. O que é galonagem? É o quanto esse posto vende em litros por dia. Você precisa acompanhar o desempenho do posto, assim como acompanhar o desempenho de cada funcionário. Ok? Tá claro até agora? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que nós vamos respondendo a vocês nos próximos vídeos. Estamos vivendo um cenário hoje em que a ausência de posicionamento tem gerado funcionários fracos, sem direção e sem cobrança. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. A maior parte dos funcionários que não tem cobrança, que não tem cuidado, se tornam frágeis, se tornam fracos. Não sabem o que fazer, não sabem para onde ir e esperam o tempo todo que o gestor os direcione. E se o gestor for um gestor fraco, se for um gestor frágil, que não sabe o que quer, ele vai ficar esperando as coisas acontecerem sozinhas. E isso nunca vai acontecer. Então o bom gestor, ele direciona a equipe. Ele chega todos os dias, cumprimenta, conversa, entende as demandas físicas e mentais, analisa os relatórios e faz uma breve reunião com os frentistas, falando o que ele espera daquele dia. Eu vou dar um exemplo. Ele chega lá e fala: pessoal, eu espero que hoje a gente venda R$1.000. Joaquim, eu vou contar com você com R$100. João, eu vou contar com você com 50. Senhor Nogueira, eu vou contar com você com 30. Ele reparte a meta de uma maneira muito clara. Ele fala assim: pessoal, eu quero também chegar hoje a 20% de mix de aditivados. E ele ensina os frentistas a como oferecer, a como mostrar para o cliente as vantagens que a gasolina aditivada traz para o carro. Que também nós vamos explicar na nossa aula sobre combustíveis. Nós vamos trazer um professor aqui que vai explanar bastante sobre o tipo e qualidade de combustíveis que existem no mercado. Imagine um exército onde os soldados tomam atitudes por si, fazem o que acreditam ser melhor, sem ao menos ter experiência suficiente. Com certeza seria o caos. Resultaria numa grande catástrofe. Na empresa não é diferente. O gestor assume porque se espera dele exatamente a experiência prática para direcionar o restante. A ausência disso geraria o fracasso da empresa. Pessoal, não existe exército em que soldado toma a decisão. Quem toma a decisão sempre é o sargento, o general, o coronel, porque o sargento, o general, o coronel, eles estudaram muito para tomar as decisões que vão proteger as vidas dos soldados. Imagina um soldado numa guerra pegando a metralhadora e saindo correndo sem pensar. E muitas das vezes nós vemos nos postos exatamente isso. O frentista chega, não pensa para trabalhar e o gerente não entende que o frentista está perdido nas decisões e deixa ele fazendo como ele quer. Nós devemos, como gestores, cuidar dos frentistas, entender as necessidades pessoais dele e profissionais. Eu, sim, falei pessoais porque o bom gestor ele cuida do funcionário até mesmo no âmbito pessoal. Não adianta a gente acreditar naquela máxima lá de quando a gente era criança, que falava assim: a gente deixa os nossos problemas em casa. Não existe problema que pode ser deixado em casa. Não existe como você deixar um filho no hospital e falar que dentro do posto você vai se esquecer que ele está no hospital. Isso é impossível. Então a gente precisa aprender a ter maturidade emocional. E também vou discorrer sobre isso na nossa aula de maturidade emocional para empresas. Vai ser um curso muito bacana, eu quero que você continue com a gente. Então, a partir de hoje, você como gestor vai começar a direcionar os frentistas. Você vai falar para eles o que fazer. Você não vai chegar no posto e porque você está com uma fragilidade emocional pessoal, você vai ficar sem falar com os frentistas. É o que eu vejo. Hoje a minha empresa está presente em 40 cidades, em 2 estados. E os problemas se repetem, pessoal. As pessoas não estão muito preocupadas, sabe, em cuidar de outras pessoas.
Elas querem trabalhar para se remunerar, mas não para multiplicar os talentos que foram entregues a eles. E eu te digo, se você quer ser gerente, você tem que ser um multiplicador de talentos. Você tem que ser uma pessoa que gosta de gente, que gosta de pessoas, que ama fazer o trabalho de posto. Você tem que ser uma pessoa diferenciada nisso. Então, observe se você tem esse talento de cuidar de gente, se é que você quer ser gerente. Porque você não pode deixar esses soldados aqui descritos, que são os seus frentistas, se perderem no caminho. Você tem que falar, volta para cá, vai atacar, vamos para cima, vamos cuidar do cliente, vamos atender melhor, vamos fazer o que tem que ser feito. Você tem que ter energia, você tem que ter vida. Senão, você vai ver o seu posto naufragar. Norteamos o sucesso de nossas decisões através dos nossos resultados. É como o ditado popular diz, contra fatos não há argumentos. Se você tem sido um bom gestor, seu resultado vai mostrar isso. Imagine um técnico que se diz competente ter seu time rebaixado. Seu resultado mostraria o contrário. Da mesma maneira, o resultado de sua equipe mostra a atmosfera comportamental que os mesmos se encontram. Uma equipe forte posiciona-se com resultados positivos. Sabe onde quer chegar e percorre esse caminho com exatidão. Se você é um bom gerente, o teu resultado é bom. Coloque isso dentro da tua mente. Gerente que é gerente, ele não fala assim, não está indo bem porque a minha equipe é ruim. Então você é um mau gerente. Não existe equipe de gerente bom sendo ruim. O gerente que é bom troca a equipe quando é necessária. Ele não fica esperando o número destruir o posto para tomar uma decisão. Então, olhe para os seus resultados. O maior termômetro da tua gestão é a inteligência dos números da empresa que você está gerindo. Se a empresa que você está gerindo está indo bem, se os números estão positivos, se as coisas estão acontecendo, se há crescimento, se há atração, se há multiplicação de resultados, é porque a tua gestão está sendo positiva. Se você entra num posto e o número estava positivo e está caindo, você está sendo ineficiente. Então tome cuidado em corresponsabilizar pessoas por atitudes que deveriam ser suas. E é isso que acontece com a maioria das pessoas hoje. Ao invés dela assumir a responsabilidade até mesmo dos déficits, das dificuldades, etc., ela joga para outra pessoa. Não está acontecendo por causa disso, não está acontecendo por causa da crise, não está acontecendo por causa do coronavírus, não está acontecendo por causa da greve na Ucrânia, não está acontecendo porque choveu, porque está sol, porque é feriado. Sempre tem uma desculpa para falar dos insucessos. Não seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa que toma uma atitude forte todos os dias para seguir em frente. O gestor de verdade é forte. O gestor de verdade sabe o que quer e leva a equipe para onde ele quer chegar. Ele não fala sobre fraquezas. Ele não fala sobre insucessos. Ele não tem uma boca que profere positivo e negativo. Ele não é pilha. Ele é uma pessoa somente positiva. Entende ou não? Não tem dois polos. Não existe dois polos num bom gestor. Ele é um polo só, é só o polo positivo. Mesmo que o frentista fale assim, não está dando certo, mas vai dar. Não vai dar, vai dar sim, tem que dar. E acontece. É assim que funciona, pessoal. Se você quer ser um bom gestor, siga essa linha que você vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Se você tem sido um bom gestor, teu resultado vai mostrar, não esqueça disso. Seu time não pode ser rebaixado. Em um cenário onde a crise tem sido o principal algoz de muitas empresas, como é que você tem se comportado? Seu estado emocional tem estado em alta? Você tem acreditado no sucesso de seus funcionários? O que tem feito para que isso aconteça? Sua preocupação é com a empresa ou com o que a equipe vai achar de você? Alguns gerentes hoje não tomam decisões porque se tornaram amigos profundos dos frentistas e ele encobre erros dos frentistas. Você precisa entender que você não precisa ser mau para tomar decisões que são positivas para a empresa que você
gerencia. Você tem que ser uma pessoa correta, justa. Seja essa justiça sobre suas atitudes. Pense, se um frentista, por melhor que seja em níveis de amizade com você, não está sendo correto com o posto, não tem como protegê-lo. Você precisa proteger a verdade. Você precisa proteger o que é certo. Você precisa proteger aquilo que é verdadeiro. Porque tudo que você protege que é verdadeiro vai te dar futuro. E tudo aquilo que você oculta vai ser revelado e você ainda vai se envergonhar por isso. Então tome cuidado com a condição de não tomar decisões por conta de amizades. E infelizmente é isso que acontece também em muitos lugares. O gerente ele se relaciona tanto com os funcionários do posto, sejam eles frentistas, administrativos, que acaba que não consegue tomar decisões como demitir, modificar, repreender, exortar, direcionar e deixa a equipe a Deus dará. Deixa a equipe lá jogada. Não pode ser feito isso. A pessoa tem que tomar as rédeas do posto, saber o que está acontecendo todos os dias, através dos relatórios, e entender. Não adianta você acreditar no que o frentista ou no que o atendente te fala. Você tem que acreditar nos números, porque eu trabalho com isso há muitos anos. Já fui gerente, já fui frentista, já fui palhaço de posto, já fui dono de posto, enfim, tudo que você já imaginou eu já fui em posto. Então, eu tenho uma certeza, nem sempre o que o frentista te conta é verdadeiro. Às vezes ele vira para você e fala assim, não, o movimento está fraco. Aí você vai puxar lá no relatório, o movimento foi melhor do que nos dias que ele vendeu mais. Só que ele coloca sempre uma desculpa na boca para tentar te convencer. E o problema é que se você não fosse certificar, você vai se convencer da desculpa. E você vai se tornar um mau gestor. Então tome cuidado com as desculpas. Vamos lá. Diante dessas respostas, que mudança você toma a partir de hoje? Como é que você se torna um gestor de alto nível? Como é que você alcança resultados que nunca antes você imaginou alcançar? Eu coloquei aqui uma frase de Albert Einstein que diz: não existe caminho lógico para as leis que são elementares, senão a intuição. Nas próximas aulas eu vou discorrer sobre a grande oportunidade de se tornar um gestor de alto nível. Digo oportunidade porque ela assim será se você a visualizar como um caminho que deve ser percorrido com exatidão. A partir de hoje nós vamos começar a intensificar esse curso e transferir para você o melhor que eu posso em nível de conhecimento. Tanto mental quanto físico, prático, real. Só que eu quero que você me ajude também, testando essas habilidades todos os dias na sua área de atuação. Seja a sua área de atuação qualquer. Pode ser que você seja hoje um cara que trabalha numa padaria, numa farmácia, num açougue, eu não sei. Num posto. Você já pode começar a fazer isso que eu estou te ensinando. Você vai chegar no posto, na padaria, no açougue, não sei onde você vai chegar amanhã. Só que você vai chegar e vai olhar demandas físicas e demandas mentais. Você vai perceber. Você já reparou que quando um dono chega num lugar, ele já chega já falando assim, por que isso aqui está desligado? Por que isso está assim? Por que está acontecendo isso? Por que aquilo lá não foi reposto? Porque ele tem esse olhar de demanda física e mental. Você vai começar a olhar como dono. Você vai começar a olhar como gestor, mesmo sem ser. Nós sempre vamos conseguir se potencializar se nos tornarmos antes de sermos de fato. Eu vou dar um exemplo dessa minha fala. Quando eu comecei em posto, comecei com 13 anos como palhaço de posto. Eu me lembro que aos 13 anos de idade, tinha um frentista no posto que eu trabalhava que ele sempre reclamava. Ele era uma pessoa que reclamava muito. Reclamava que a vida era difícil, ele reclamava que ele tinha muitos filhos, ele reclamava. Esse cara, passaram-se os anos, eu me tornei frentista aos 19 e aos 19 para 20 me tornei gerente de um grande posto de gasolina. E quando eu me tornei gerente, me lembro que passado alguns meses ou anos, eu não me lembro direito, eu contratei esse cara para ser meu frentista. E eu já tinha 20 anos, vamos dizer, e ele tinha, 30 e poucos anos, 40 quase, e ele virava e falava que a vida continuava ainda muito difícil.
Ele colocava sempre a culpa nos filhos, na família, não porque ele tinha muitos filhos, 5 filhos, e a família era muito difícil e que as coisas continuavam com muita dificuldade. Enfim, com 25 anos de idade eu consegui o meu primeiro prêmio como melhor gestor do Brasil, em alavancagem de venda. E lá estava ele, reclamando. A vida está difícil, a vida está muito complicada. Aos 29 anos eu saí do posto e montei a minha primeira sociedade em posto. E estava ele lá, agora como meu frentista, reclamando que a vida estava difícil. A vida sempre vai estar difícil para aquele que reclama. A vida sempre vai estar difícil para aquele que não ousa fazer diferente. Ouse fazer diferente. Ouse. Faça aquilo que é além daquilo que foi proposto a você. Se você hoje é um balconista de padaria, você chega na padaria e faz o seu melhor. Olha, vê se tem alguma coisa quebrada, sabe? Cuida. Faça algo diferente, surpreenda as pessoas. Se você é um gerente já de posto, surpreenda o dono com boas notícias. Seja uma pessoa positiva, uma pessoa forte. Se você é uma pessoa que trabalha como empresário, amanhã faça uma reunião com a sua equipe e direcione essa equipe para onde ela está indo. Controle demandas físicas e mentais. Não se ausente da gestão da sua empresa. Eu espero que de fato essa primeira aula tenha sido, sabe, um bom começo para esse curso, uma introdução. Nós vamos discorrer sobre vários assuntos e a média das aulas vai variar exatamente nisso, 25 a 30 minutos, para não ficar muito cansativo. E eu vou discorrer tema a tema. Eu queria que você compartilhasse isso com outras pessoas. Porque de fato esses vídeos, né, no plural, serão oportunidades de profissionalização para diversas áreas. Porque a maneira que nós vamos discorrer vai ser exatamente uma maneira direcionada ao varejo no geral, a gerenciar equipes. Então se propõe a pensar diferente, se propõe a cumprir o primeiro desafio, demandas físicas, demandas mentais e controle de vendas através de planilhas. Essa é a nossa primeira lição de hoje. Esses 3, demandas físicas, demandas mentais e controle através de planilhas dos índices, dos indicadores do posto, que são galonagem, vendas de aditivados e de produtos no geral, que chamam-se mini mercado. Eu desejo a todos vocês uma noite maravilhosa. Eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, enviem para amigos mesmo, sabe? Mande para amigos. Se foi bacana o que você ouviu, mande para pessoas esse vídeo. Compartilhe, dê o like aí para o YouTube poder compartilhar para mais pessoas. De fato, o que nós queremos com esse canal é ajudar as pessoas. Nós queremos de fato impactar a vida das pessoas e fazer com que o nosso cumprimento de objetivo de vida seja cumprido a cada dia através da nossa entrega. Um forte abraço e até o nosso próximo módulo, módulo 2. Até breve.